E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, na graça do Senhor Jesus. Eu estou fazendo mais um vídeo aqui, dessa vez eu trouxe meu pai comigo. A gente quer falar um pouquinho sobre buscar a Deus diariamente, buscar a Jesus diariamente. E meu pai vai começar explicando um pouco a respeito de como funciona isso. E eu quero entrar um pouco mais depois a respeito dessa parte de diária, buscar a Deus todos os dias. E como que a Bíblia vê isso, a gente vai entender que é mais um mandamento do que uma sugestão. Amém? Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vou estar lendo um versículo aqui que fala do nosso grande mestre, nosso grande exemplo, no que diz respeito à busca diária, né? A gente sabe, bem conhecido por todos, que Jesus, ele tinha uma disciplina de falar com o Pai 3 vezes ao dia. E tem um versículo muito importante para mim, que eu sempre olho para ele com muita atenção e já compartilhei várias vezes, que está lá em Marcos, capítulo 1, verso 35. Diz o seguinte, ó: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Então aqui nós podemos ver, né, que nós temos aqui três pontos importantes. Nós temos de madrugada, que significa horário, certo? Jesus tinha um horário marcado com Deus, né, que faz parte da disciplina, não só de Jesus, mas deve ser a disciplina para todos nós. Quando ainda estava escuro, quer dizer, compromisso mesmo, entendeu? Levantava, estava escuro, ele levantava, né, e acabou. Podia estar chovendo, canivete, ele levantava, né, e ele ia para um lugar. Quer dizer, nós precisamos ter um local, nós precisamos ter um lugar para nos encontrar com o Senhor, né, todos os dias. Então nós temos aqui de madrugada, que na minha interpretação representa o tempo. Quando ainda estava escuro, quer dizer compromisso mesmo, né, disciplina ali, rasgando a carne, né, como Paulo falava, eu esmurro meu corpo para que depois de pregar muitos eu não venha eu me perder, né? Então tipo assim, é uma luta contra a carne, levantar de madrugada e ia para um lugar e ficava orando. Então Jesus fez isso em todo o seu tempo, né, que a gente vê o ministério de Jesus. E se ele fazia isso, meus irmãos, imagine nós vamos negligenciar isso, né? Então, o Raul vai continuar aí, a gente vai conversando sobre isso, mas esse versículo é um grande exemplo para nós, né? Que Jesus deixou. Amém? É muito forte mesmo isso aí. Se o próprio Jesus passava tanto tempo orando e buscando o Pai, em condições de incômodo, vamos dizer assim, né? Que o texto que meu pai leu fala a respeito de sair antes do sol nascer, né? Ou seja, não é um horário que geralmente alguém acorda. Então, existe também o princípio das primícias, primeiro horário do seu dia, primeira atividade que você faz, você entregar para Deus. Existe isso, eu posso até fazer um vídeo disso mais para frente, que é uma coisa que tem me falado muito comigo a respeito das primícias. Mas eu gostaria de entrar num ponto aqui, continuando nesse conceito de buscar a Deus diariamente. Meu pai deu uma introdução aqui a respeito de ter um local para isso, ter um horário para isso, ter uma coisa formal definida para isso, onde você se desloca talvez, onde você vai para esse ambiente fixo, ou esse ambiente diferente do que está habituado a ser, para ser uma coisa de busca de relacionamento intencional, não é uma coisa ocasional, né? Você pode, enquanto você está indo para o seu trabalho, enquanto você está no trem, enquanto você está andando pela rua, adorar o Senhor, louvar, cantar, orar. Com certeza a gente pode fazer isso em espírito e em verdade durante todo o período. Aqui não estamos falando disso. Estamos falando de um horário definido, de um momento definido, local físico, tempo físico, onde, interessante que a primícia do seu dia seria o interessante, né? Eu posso fazer um vídeo depois disso. Mas você ter isso definido. E aí, para dar aqui base bíblica, para a gente entender um pouquinho como que a Bíblia diz a respeito disso, eu quero citar aqui o pastor Luciano Subirá, nesse livro dele, Até que Nada Mais Importe. Se vocês buscarem aqui, mais ou menos no capítulo 8, ele tem uma parte que fala só da busca diária. Então é mais ou menos disso que eu vou estar falando aqui, tá? E aqui a gente vai ter uma argumentação do Subirá a respeito do que é essa busca diária. Então, existem várias partes na Bíblia que sugerem isso de forma interessante. A primeira a gente pode ver em Mateus, capítulo 6, versículo 11.
E aqui é a famosa oração que Jesus ensina, do Pai Nosso. E o que ele fala? Né? Uma partezinha aqui. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia, diariamente, cada dia. Se a gente vai para a próxima parte aqui para relacionar isso, Êxodo 16, Êxodo capítulo 16, versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés, eis que os farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Gente, obviamente aqui Jesus, ele fala de pão, Êxodo também fala de pão, de alimento físico, certo? Mas a gente entende que o pão a respeito da Bíblia é a palavra de Deus que nos alimenta. Aquela famosa frase que Jesus fala ali ao ser tentado por Satanás, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra proferida ali, né? Pelo meu Senhor, toda palavra que está escrita, enfim. Então, obviamente, existe essa correlação na Bíblia. O que eu quero dizer? Aqui, o Senhor, em Êxodo, né? Que é muito relacionado para a gente hoje, ele põe essa diretriz, esse mandamento. Vocês vão sair diariamente. E aqui é interessante porque é cedo. Eu já leio o próximo texto para explicar isso. Você vai sair diariamente, você vai colher a sua porção do dia, e só. Você não vai fazer reserva dessa palavra. Tem que levantar no outro dia de novo e... Você vai levantar no outro dia e colher mais uma porção. Então o argumento do subirá é que todo dia você tem uma porção do Senhor. Entende? Então assim, você não vai conseguir ler a Bíblia inteira, absorver tudo num dia só, e você não vai conseguir criar um reservatório sobre isso. Aí, Subirá vai longe aqui, quem quiser ler esse livro é fantástico. Ele vai em Jeremias, ele fala sobre quando o pessoal, eles fizeram uns artefatos ali, um poço, né? Só que era um poço raso para armazenar a água da chuva. Só que nem ficava água armazenada, né? E por muito tempo, e quando não ficava por muito tempo, ele sumia a água, né? Porque eles queriam um reservatório de mais praticidade para guardar essa água. Mas enfim, voltando ao pão, tá? Aqui está falando para a gente sair diariamente em busca desse pão, ali nessa porção, e fazer isso diariamente. E olha só a consequência para aqueles que querem fazer um reservatório ali. Êxodo capítulo 16, versículo 19 ao 21. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Né? Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deles deixaram do maná para o dia seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. E aqui é um argumento interessante desse em vindo o calor, né? Que sugere que eles saíam de manhã cedo. Porque assim que vinha o sol, começava a derreter o negócio e já não prestava mais. Então você correlaciona tudo isso a respeito de buscar a palavra do Senhor diariamente, em porções, do que você consegue comer aquele dia, que o Senhor quer falar com você naquele dia, e o Senhor fez dessa forma. Um outro argumento que é usado também, Adão e Eva no jardim. O Senhor vinha dia após dia falar com eles, diariamente. O Senhor vem até a gente diariamente, ou a gente vai até Ele agora, que estamos aqui, nesse mundo caído, né? Não é mais no jardim que Ele vem. A gente tem que ir atrás dele diariamente. E correlacionando com o começo do que meu pai disse, é formal, é você ter um ambiente, é você ter um horário definido, é você ter um local definido para você buscar a sua porção diária de alimento. E também, Raul, eu já ouvi muitas pessoas argumentarem de ter um tempo com o Senhor todos os dias, é muito difícil por causa da correria, mas olha só, o texto continua aqui no verso 37, Simão, o 36, né? Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Jesus, ele não se importava, ele parava tudo para estar com o Pai. Você quer dizer para mim que você é mais importante do que o homem mais importante que já passou nessa terra? Você vai dizer que você não tem tempo? 15 minutos de uma... Acorda cedo, pô. Acorda cedo. 15 minutos antes. Tira um tempo com o Senhor. Isso é vital para a sua vida. Para o seu casamento. Para a sua salvação. Né? Então, assim, se todos estão te procurando, deixa ele saber. Espera, eu estou com o Pai. Isso é até uma questão de honra, né? Exato. E o Subirá continua aqui, ele chega nessa parte que você está falando sobre ter tempo, ele usa Marta e Maria, que é muito conhecido, né?
que assim, as obras que você faz são importantes, mas ele disse, né, Jesus disse, uma coisa só é necessária, você estar aos pés do Senhor. E ela escolheu a parte... Ela escolheu a parte boa. Parte boa. Então, ó, o próximo subtítulo do Subirá aqui é Tempo aos pés do Senhor, que ele usa isso. Então, assim, a gente precisa buscar essa porção diária desse tempo aos pés do Senhor. E ele precisa ser nesse modelo. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Não é uma coisa ocasional. A gente tem que estar o tempo todo adorando ao Senhor em espírito, em palavras, profetizando, dizendo, né, orando e tudo mais. Mas esse momento, assim, e eu tô aprendendo cada vez mais a respeito da primícia disso ser de manhã. Tem um mistério por trás disso. Isso é a primeira coisa que você faz, né? Isso é a primeira ação. A primeira ação do dia. Não porque de manhã tem algum tipo de valor místico nisso, mas porque é um conceito de honra. Você honra o Senhor com a primícia do seu dia. Ou seja, o seu primeiro horário, antes de você fazer qualquer outra coisa. E é muito interessante você correlacionar com o maná que cai do céu, porque assim que vem o sol, começa a derreter esse pão. Parece que no meio da nossa loucura de vida, o pão ele perde a qualidade. Quando é de manhã, sua mente ainda não entrou nesse mundo louco. Ela não está nessa derretida desse sol, entende? Então tem uma coisa muito interessante a respeito disso. Mas enfim, o vídeo já está dando 11 minutos e 20. E o próprio Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que caiu do céu. Então, essa conexão com o Pai é por meio de Jesus. O ministério de Jesus, em todo o ministério de Jesus, o trabalho que ele desempenhou era nos conduzir ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando você se relaciona com Jesus, ele está te levando de volta ao Pai. Nós perdemos essa conexão. Mais um texto aqui para provar a nossa tese aqui do buscar a Deus diariamente, né? Vamos dizer assim. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, a Bíblia é muito clara. Cada dia você vai buscar essa porção. Pegar a cruz, carregar a cruz. O evangelho ele é diário, né? Assim, tem assim, a misericórdia de Deus se renova cada manhã, certo? Exato. Não é que se renova, é que você vai buscar ela de manhã, né? É infinito as misericórdias do Senhor. Só que Deus escolheu dessa forma, nos liberar em porções diárias, certo? Então, para aquela manhã, foi renovada. Para a próxima, vamos lá renovar de novo, entendeu? Isso. Então, esse conceito, assim, que é interessante pra caramba, né? Mas amém. 12 minutos e 40, a gente vai encerrando por aqui. A gente deseja a todo mundo aí uma busca bacana com o Senhor, uma busca verdadeira, genuína. E a disciplina. Busquem a porção. Busquem a porção. Ela existe, ela é diária, ela existe. O Senhor fala, o Senhor está habitando nas palavras. E o Senhor honra quando você o honra em secreto. Façam isso. Vocês vão ver diferença na sua vida em todas as áreas. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém.